Um herói de classificação F. Treinou muito e desbloqueou o poder de classificação SS para se tornar o herói mais forte. Relâmpagos brilham e trovões ecoam no céu enquanto um jovem é arremessado ao chão. Ele rola na terra e tenta recuperar o fôlego. Acima dele, um grupo de pessoas o observa. Uma pessoa o parabeniza por melhorar nos últimos 2 anos. Outra diz que o exame de classificação e não deve ser mais um problema para o jovem. Na verdade, outro comenta que o jovem provavelmente destruiria o local do teste agora. Esses indivíduos fortes irradiam poder enquanto avaliam um homem. Enquanto isso, no chão, o jovem não pode deixar de dizer que ainda está longe do nível de seus 4 mestres. A cena muda e agora é um dia ensolarado em uma cidade próspera. Jovens fortes parecem estar por toda parte e todos estão se dirigindo a um grande prédio. Dentro do prédio, uma senhora anuncia que o registro para o exame de promoção de classificação está em andamento. O jovem Rick se aproxima do balcão para pegar seu bilhete de exame, mas a garota atrás do balcão o reconhece. A garota lembra ele que ela é a Liz e que costumavam trabalhar juntos há 2 anos. Ela ficou tão surpresa quando Rick se demitiu abruptamente de seus empregos e proclamou que se tornaria um aventureiro. Rick parece envergonhado ao admitir que começar como aventureiro quando já estão na casa dos 30 anos parece bobo, especialmente quando a maioria dos aventureiros começa com classificação F na adolescência e se torna classificação I 2 anos depois. A Lisa pergunta o que ele tem feito nos últimos 2 anos, então Rick explica que tem treinado extensivamente com seus mestres. A conversa deles é interrompida quando um homem bêbado chega ao balcão e começa a assediar a Lisa. O bêbado continua pedindo a Lisa para se divertir com ele. Quando a Lisa tenta rejeitá-lo, o bêbado agarra a mão dela e tenta forçá-la. No entanto, Rick intervém e agarra o bêbado. A Lisa pede desculpas a Rick, mas o bêbado apenas desmaia no braço de Rick. Os espectadores começam a se perguntar qual é a confusão, então Rick explica que o bêbado deve ter bebido demais. Com isso resolvido, a Lisa finalmente entrega a Rick seu bilhete de exame. Rick tirou o número de azar 4242. Ele então sai do prédio onde a Elfa Negra Ronette, que também é uma das mestras de Rick, pergunta como foi o registro. Dentro do prédio, os aventureiros ficam surpresos ao ver uma marca de mão na armadura do bêbado, que deve ter sido o que fez o bêbado desmaiar. Eles também reconhecem o bêbado como ex-classificação A, Domaldo, que é procurado por agressão. A Lisa lembra-se de como Rick agarrou o bêbado e se pergunta se foi ele quem o derrubou. Enquanto isso, Rick está passando pelo exame físico. Primeiro, os médicos avaliam sua altura e peso. Eles ficaram surpresos e preocupados ao saber que Rick já tem 32 anos. Após o exame físico, o próximo é o exame mágico. Os examinados devem colocar a mão em uma bola de cristal. A bola de cristal medirá sua mana e brilhará dependendo de quanta mana eles têm. Os examinados começam, e alguns conseguem D mais ou D. Eles ficam impressionados quando uma garota consegue C+, uma alta aptidão para um aventureiro de classificação F. Quando chegou a vez de Rick, ele tocou a bola e uma pequena luz apareceu, mas logo desapareceu, fazendo o médico classificá-lo como F. Os outros examinados começam a fofocar e zombar de Rick, mas ele apenas os ignora e sai. O médico estava prestes a chamar o próximo examinado quando a bola de cristal que Rick acabou de usar de repente se quebra. A próxima parte do teste é a medição da capacidade ofensiva. Os examinados devem acertar uma coluna verde brilhante com seu ataque. Rick reconhece a coluna como uma bolsa de limo, o que faz sua mente recordar quando ele foi treinado usando uma. Seu mestre costumava lhe dizer que a base da força de alguém é sua carne, e se ele conseguir destruir uma bolsa de limo dourada com seu próprio punho, então Rick pode finalmente confiar que seu corpo é forte o suficiente. Rick tenta protestar, pois limos dourados são tão duros quanto um dente de dragão. No entanto, seu mestre apenas se gaba de que pode destruir 200 de uma vez, então toca suavemente na bolsa de limo, que explode em todas as direções. A partir desse momento, Rick praticava na bolsa de limo dourada, socando-a 50.000 vezes por dia. No presente, os examinados acertam a bolsa enquanto o supervisor registra seus resultados. Quando um jovem loiro de 11 anos foi chamado, ele avançou confiante e arrogantemente. Ele é o segundo filho da família Damu e rumores dizem que sua magia já está no nível de classificação C. Em resumo, ele é um verdadeiro prodígio. Para surpresa de todos, o garoto começa a recitar um feitiço e cria fogo com as mãos nuas. Ele então lança um ataque criando uma bola de fogo do tamanho de um punho e a lança na bolsa de limo, que prontamente absorve. Rick ficou surpreso com o quão pequena é a bola de fogo, mas todos os outros parecem impressionados com o ataque. Mas para Rick, tudo o que ele pode pensar é como outro de seus mestres adorava lançar bolas de fogo nele. Infelizmente, as bolas de fogo de seu mestre eram do tamanho de casas que explodiam como uma bomba nuclear. Ele se pergunta se o garoto apenas condensou sua magia porque estão em um ambiente fechado.
examinado. Depois de mais alguns examinados, chegou a vez de Rick na bolsa de limo. Ele estava prestes a começar quando o supervisor comentou sobre sua idade de 32 anos. O supervisor então diz a ele que sua mana nunca teve tempo de crescer, já que ele começou tarde, e isso foi mostrado nos resultados de sua mana. Assim, ele aconselha Rick a desistir. Rick podia sentir o olhar dos outros examinados, todos muito mais jovens do que ele, mas sua mente ainda se lembra de como ele sempre se levantou e continuou seu treinamento mesmo com os punhos sangrando. Ele não entende o que há de errado em se tornar um aventureiro na sua idade. Rick então soca a bolsa de limo verde com tanta força, em raiva, que a joga contra a parede, destruindo-a e espalhando limo verde por toda a sala. Todos ficaram atonitos enquanto Rick olhava para sua mão e adivinhou que a bolsa de limo deveria estar defeituosa. Enquanto isso, o jovem garoto começava a ficar irritado com Rick por ofuscá-lo e prometeu superá-lo no próximo teste de magia defensiva. Infelizmente para ele, Rick mais uma vez surpreendeu a todos ao resistir aos ataques do supervisor no teste seguinte. O supervisor reconheceu que Rick ainda estava usando magia de primeira natureza para bloquear seu ataque e o aconselhou a elevar seu nível para o próximo. Rick então admitiu que só pode usar magia de primeira natureza, mas estava confiante em suas habilidades. O supervisor cedeu e começou a lançar um ataque de magia de quinta natureza. Um enorme ciclone de ar saiu das mãos do supervisor, atingindo Rick diretamente no peito. O enorme ciclone de vento até quebrou a barreira mágica que cercava o local. Sylvester Aurelia, o primeiro cavaleiro dos Cavaleiros Reais, que estava nos arredores da cidade, viu as ondas de choque vindas do campo de treinamento e assumiu que algo terrível estava acontecendo lá. Ele rapidamente se dirigiu ao centro de exames e soube por um dos examinadores que um aventureiro fraco de classificação F bloqueou uma magia de natureza militar apenas usando uma magia defensiva de primeira natureza. Sylvester achou isso inacreditável e assumiu que o examinador estava brincando com ele. O examinador prometeu que era verdade e até mostrou o perfil do examinado. Ao olhar os detalhes, Sylvester achou ainda mais questionável que um homem de 32 anos, que era apenas um recepcionista de guilda alguns anos atrás, de repente se tornasse tão poderoso. Após o teste de defesa, a primeira rodada de exames chegou ao fim, então Rick saiu com Rionette para descansar um pouco. Rionette lembrou Rick que o próximo exame seria um teste de inteligência, o que significava que seria uma prova escrita para medir o conhecimento de todos os aventureiros. Rick anunciou confiantemente que obteria uma pontuação de 100% no teste escrito, dizendo a Lynette que só porque ele era um recepcionista, ela não deveria subestimar sua inteligência. Ainda assim, tudo o que ele fez por 14 longos anos foi receber aventureiros bêbados e negativos, e é por isso que Rionette estava cética quanto a ele obter as melhores notas. Rick percebeu que não poderia convencê-la de que era inteligente, então ele desistiu de fingir e disse que estava mais preocupado com a primeira rodada. Os resultados não foram muito satisfatórios para ele, mesmo tendo claramente se saído bem em todos os exames práticos, mas por causa de seus poderes mágicos de mana serem classificados como F, ele acha que não conseguirá uma alta classificação. Rionette o confortou, dizendo que, independentemente do resultado, ele deveria se orgulhar de si mesmo, pois mostrou um crescimento surpreendente nos últimos 2 anos. O prodígio loiro, que não consegue cuidar da própria vida, veio irritar Rick e Lynette porque não tem nada melhor para fazer. Rick reconheceu esse perdedor como o chamado prodígio, mas não conseguiu lembrar o nome dele, então o garoto se apresentou novamente como Frei Damu. Rick não queria se envolver com menores de idade, pois não queria ser cancelado pela internet, então perguntou ao garoto por que ele estava ali e se ele estava perdido. Vendo a cara de raiva do garoto, Rick assumiu que ele talvez estivesse procurando pelos pais e se ofereceu para ajudá-lo a procurá-los. Fred, é claro, achou as observações involuntárias de Rick bastante insultantes e o acusou de roubar seu destaque no exame. Segundo Fred, era seu sonho há muito esperado se tornar o personagem principal e ele planejou o ano inteiro como se destacaria nesse exame, mas por causa de Rick, ele não conseguiu ter uma estreia heroica e não se destacou. Vendo que o garoto estava quase chorando, Rick tentou acalmá-lo, prometendo que não era sua intenção. Enquanto ele tentava desesperadamente chegar a um entendimento com esse garoto tolo, outro perdedor com um penteado esquisito entrou, acusando Rick de fazer crianças chorarem. Esta, Angélica, com um rabo de cavalo duplo, é aparentemente a irmã mais velha de Fred, portanto, está lá para proteger seu irmãozinho deste tio de meia-idade assustador. Fred disse a Angélica que Rick estava intimidando e ainda acrescentou que esse tio está na casa dos 40 anos. Acreditando nas palavras do irmãozinho, Angélica decidiu ensinar uma lição a esse cara e o desafiou para um duelo. Ela estava certamente cheia de si mesma e, portanto, merecia ser humilhada. Rick foi forçado a aceitar o desafio, embora não quisesse se envolver em lutas desnecessárias, e foi levado ao campo de treinamento. Lá, Angélica se apresentou oficialmente
como uma cavaleira de segunda classe dos Cavaleiros Reais, indicando que ela era muito forte. Segundo Angélica, os duelos neste reino permitem que o vencedor estabeleça um termo para sua vitória, e assim, ela exige que Rick se torne seu servo pelo resto da vida. Ela orgulhosamente diz a ele que, uma vez que o derrote no duelo, ela o disciplinará de todas as maneiras possíveis para garantir que ele nunca mais intimide crianças. Rick ignora a loira sem cérebro por enquanto e pergunta a Ryunet se ela sabe qual é a classificação de Angélica, já que Angélica é uma cavaleira de segunda classe. Angélica assume que é uma aventureira de classificação D. Isso significa que ela tem a capacidade de derrotar um monstro de alto nível sozinha, sem um grupo. Rick subestima muito suas próprias habilidades e começa a pensar que nunca será capaz de derrotar Angélica porque ele é apenas um aventureiro de classificação F. Ele nem tem certeza se sairá vivo desse duelo. Quando começa a entrar em pânico, Ryunet mais uma vez o conforta, dizendo-lhe para manter a calma e usar o treinamento que passou nos últimos 2 anos. Ryunet só piora as coisas para Rick, porque, ao se lembrar do treinamento extenuante pelo qual passou, ele fica apavorado a ponto de vomitar. Mesmo assim, Ryunet continua e diz para ele ter confiança, pois agora ele é membro do grupo de aventureiros mais forte do continente, o Punho de Orichalco. Graças às palavras de Rion, Rick recupera a compostura e se prepara para o duelo com Angélica. Angélica, que vinha tolerando os acessos de raiva de Rick o tempo todo, não podia esperar mais, então ela desembainha sua espada e melhora seu próprio corpo e arma usando magia. Ela investe contra ele em alta velocidade e o pega de surpresa, não porque ela seja extremamente rápida, mas porque ela é pateticamente lenta do seu ponto de vista. Ele vê Angélica correndo a uma velocidade muito mais lenta do que sua velocidade normal de corrida, e isso faz perceber que talvez os aventureiros de classificação B não sejam tão impressionantes. Ele evita o segundo ataque de Angélica, o que Angélica acha que aconteceu por acaso, porque não há chance de um aventureiro de classificação F conseguir evitar seu ataque à velocidade da luz. Ela parte para o terceiro ataque, mais uma vez, decepciona Rick, que começa a pensar que Angélica pode ter alcançado a classificação B por nepotismo ou algo assim. Ele não considera, nem por um momento, a ideia de que ele próprio possa ser forte. Ela continua atacando com golpes de caracol, então Rick finalmente decide interceptá-la. Ele mira na cabeça dela, mas erra por 1 centímetro e faz uma enorme cratera no chão, fazendo Angélica perceber que Rick é realmente poderoso. Assim, ela imediatamente se rende, deixando vencer o duelo. Ela começa a sair com Fred, mas Rick a interrompe, pois ela deveria receber uma punição por perder o duelo. Ele aceita os termos que Angélica disse antes do duelo, que eram que o perdedor se tornaria o servo do vencedor para sempre. No entanto, Angélica justificadamente não cumpre sua palavra e foge com seu irmão. Agora que o duelo acabou, Rick se pergunta quais serão os resultados da primeira rodada dos exames. Ryunet informa a Rick que o Mestre Bron e os outros virão para a guilda em breve. Ao ouvir essa notícia, Rick fica novamente assustado, pois não quer enfrentar essas entidades assustadoras e poderosas. Segundo a lenda, derrotar o monstro supremo Kaiser Alipati permitiria obter o registro akáshico, que concede qualquer desejo, essencialmente as esferas do dragão de seu mundo. Infelizmente, ninguém ainda conseguiu, mas o autor espera que futuros aventureiros tenham sucesso onde falharam. Um desses esperançosos é Rick, que leu a lenda em um livro quando criança. Agora, no presente, a primeira fase dos exames de promoção de classe terminou e os resultados estão prestes a ser anunciados. A mana é enviada para os ingressos dos examinandos, e se o ingresso deles brilhar azul, eles passam. A segunda fase começará amanhã na forma de uma batalha simulada após as palavras do instrutor. Rick suspira e olha intensamente para seu cartão ao lado dele, enquanto Renedo assegura de que ele passará. Rick sorri em gratidão por suas palavras gentis, mas as palavras de Ren enviam um arrepio pela espinha dele. Se ele não passar, eles o treinarão 3 vezes mais duro. Logo depois, o cartão de Rick pisca enquanto os resultados são carregados. Com o coração na boca, Rick espera nervosamente que termine. Felizmente, logo termina de carregar e brilha em azul. Rick mostra feliz para Hanit, que o parabeniza. Com o nervosismo dissipado, eles saem do salão, mas um mau cheiro abruptamente atinge o nariz de Rick. Um cara loiro se aproxima deles e começa a flertar com Hanit, se apresentando como o filho mais velho da casa do Duque Damahaster. Sua introdução longa e sinuosa irrita Rick, que decide simplesmente chamá-lo de Norte. Ele tenta se apresentar a Haster, mas ele o dispensa, preferindo focar em flertar com Hanit. Suas cantadas são tão constrangedoras e pieiras que ele deve tê-las aprendido no Reddit. Haster até segura a mão de Rian e começa a acariciá-la, oferecendo-lhe ser sua segunda esposa. Rick intervém e se coloca entre eles, explicando que Han é sua namorada,
pedindo que Raster recue. Raster avista o cartão de exame de Rick e ri, menosprezando por ser de classe F, apesar de ser mais velho. Na verdade, Raster se gaba de que já era classe A aos 14 anos e atualmente é um ranqueador, sendo inclusive examinador da segunda fase dos exames. Raster afasta Rick e convida Ren para jantar, mas ela recusa e até abraça os braços de Rick, criticando o perfume forte de Raster. Sentindo-se insultado, Raster adverte Rick para ter cuidado se ele se tornar seu examinador e sai ousadamente. Depois que ele sai, Rick se afasta do braço de Ryan e se desculpa por se passar por seu namorado. Ren sorri e admite que isso na verdade a deixou feliz, pois Rick a salvou de problemas, então ela é muito grata. Mais tarde, naquela noite, Raster está jantando e ainda está furioso pensando em Rick. Ele ficou tão irritado que bateu seu copo na mesa, quebrando. Seus irmãos chegam instantaneamente e o abraçam, chorando. São Fred e Angélica, que começam a contar a Raster como um homem de meia idade os intimidou. Raster fica chocado que alguém tenha feito seus irmãos pequenos chorarem, mas imediatamente associa a descrição ao homem que encontrou antes do Rick. Depois de obter mais detalhes dos irmãos sobre a identidade do homem, ele sorri maliciosamente. No dia seguinte, Rick está muito nervoso com seu exame. Se Nori fosse seu examinador, ele certamente tornaria as coisas mais difíceis do que necessário. Felizmente, outra pessoa logo se aproxima e se apresenta como LYNX Waurat, responsável pelo segundo exame de Rick. Rick comemora, já que não será Raster, mas LYNX na verdade é um fã de Rick. LYNX está impressionado com a determinação de Rick em se tornar um aventureiro, apesar de ter 32 anos. Como um outro homem de meia idade, ele se sente motivado ao assistir Rick. Ele compartilha como ele mesmo só se tornou um aventureiro aos 24 anos e ainda espera subir para a classe A, apesar de estar na casa dos 40 agora. Eles reconhecem a paixão um do outro e apertam as mãos. Sem que eles saibam, outra pessoa os observa do corredor, sorrindo maliciosamente enquanto ouve a conversa. Mais tarde, LYNX está caminhando em direção à sua sala de aula quando alguém o chama. Era Raster, chamando de terceira categoria e sorrindo diabolicamente. Enquanto isso, Rick está na sala de espera com os outros examinandos, feliz, cantarolando para si mesmo. Infelizmente, sua paz é interrompida quando um membro da equipe anuncia que o examinador LYNX Waurat de repente ficou doente, então todos os seus exames serão conduzidos por Raster. Rick fica tão surpreso que cospe sua bebida. Han ainda especula que, como Raster é diamante, ele provavelmente também está relacionado a Fred e Angélica, com quem teve um conflito no dia anterior. Rick até ouve os outros examinandos cochichando sobre seu novo examinador repentino. Raster na verdade se tornou classe A aos 17 anos e é famosamente chamado de Homem dos Mil Feitiços, mas também infamemente conhecido por outro nome, o Esmagador de classe F. Ele era um instrutor que se alegrava em atormentar participantes que chamavam sua atenção. Rick fica cada vez mais pálido ao ouvir esses rumores. Na arena, o irritado Raster já está praticando seus feitiços, usando magia da quarta natureza para enviar rochas de gelo, enchendo o campo de destroços. Atrás dele, um homem idoso em um terno chama por Raster, sendo um de seus guardas de elite. Enquanto isso, Rick continua andando de um lado para o outro freneticamente no corredor, se perguntando o que fará. Ele está certo de que o ranqueador de classe Raster não o deixará passar no teste. Ele diz a Rionette que está tão assustado que quer fugir e voltar para casa, mas se o fizer, seu mestre triplicará seu treinamento, levando-o a experimentar um nível completamente diferente de inferno. Rionette diz a esse homem criança para não ser abalado pelo que os outros dizem a ele e se concentrar no lado positivo. Ela acredita que as críticas das pessoas também podem ser usadas para ganhar confiança. Ela mesma acredita nas habilidades de seu amigo e reconhece o quão forte ele é, mesmo que Rick mesmo tenha desistido. Rionette coloca sua confiança nele e está certa de que ele passará no exame, e julgando pelas lutas que ele já enfrentou, ela o assegura que ele derrotará Nori, o cara do perfume ruim. Rionette revela que desde o dia em que Rick escolheu se tornar um aventureiro e deixar seu trabalho de recepcionista na guilda, ela confiou nele e acreditou que ele teria sucesso em alcançar seu objetivo. Então, Rionette se levanta e diz a Rick para acreditar nela, pois dessa forma ele conseguirá acreditar em si mesmo. O discurso motivacional de Rionette traz de volta a confiança de Rick mais uma vez, então ele agradece por sempre apoiá-lo. Do nada, um jovem em um manto misterioso aparece diante de Rick. Ele demanda a atenção tanto de Rick quanto de Rionette, e pergunta se algum deles é participante do exame em andamento. Rick, o velho homem, orgulhosamente afirma que é ele quem está fazendo o teste. O rapaz encapuzado pergunta se ele está enfrentando dificuldades devido à sua idade avançada. Antes que Rick possa responder,
responder. O rapaz encapuzado se declara um vidente e oferece para contar o futuro de Rick. Rick acha o sujeito bastante cético, mas o rapaz promete que não há nada suspeito acontecendo e até promete contar o primeiro futuro de graça. Mesmo sem acreditar nesse tipo de coisa, Rick decide aceitar. O rapaz diz para ele tomar assento para a sessão de leitura de tarô, e sem suspeitar de nada, Rick se senta na cadeira, mas assim que ele se acomoda, um círculo mágico aparece e o teleporta para longe dali. Com Rick desaparecido, o rapaz encapuzado revela ser o garoto irritante, liberado da mesma família nobre irritante, e começa a rir do espetáculo. Rionette não leva tais brincadeiras na brincadeira e destrói o ambiente instantaneamente, deixando claro para o garoto que ele não deveria ter mexido com eles. Ela agarra sua gola, exigindo saber onde Rick está. Fred, obviamente, não coopera, então Rionette ameaça machucá-lo e corta seus cílios, avisando que o próximo ataque será nos olhos dele. Assustado pela vida, Fred revela a Rionette que ele apenas enviou Rick a 100 metros daqui. Isso é verdade, pois Rick na verdade está atrás do local do exame, perto do rio, na família da Mu. No entanto, eles chegam lá com um bando de capangas e se desculpam com Rick, dizendo que o que está prestes a acontecer não é pessoal, apenas negócios. Rick pensa que esses capangas o confundiram com outra pessoa, mas o mordomo garante que não é o caso e explica que os capangas ao lado dele são da família da Mu. Rick percebe que os 3 moleques da família da Mu enviaram o mordomo e os capangas porque não queriam participar do exame. Completamente superado em número, Rick desiste mental e fisicamente, mas, nesse momento, os 3 membros seniores de seu grupo aparecem lá e perguntam a Rick por que ele está ali em vez de participar dos exames. Assustado até a morte por seus próprios membros do grupo, Rick mente dizendo que estava apenas praticando com esses caras aqui antes de fazer o exame real. Ao ouvir isso, o Workout Bron decide participar também. Os guardas da Mu não entendem o que está acontecendo, então eles atacam Bron, fazendo suas armas quebrarem ao tocá-lo. Bron, obviamente, não sabe que esses capangas estão tentando machucar Rick, então ele os deixa ir facilmente, mas, ao contrário do Orc Burro, o segundo, Parmat Mizit instantaneamente percebe tudo e, portanto, pune os guardas da Mu usando sua própria invenção, uma metralhadora mágica imbuída com magia. Com a maioria dos guardas fora de combate, um deles desesperadamente pega a terceira membra do grupo de Rick, a menina de cabelos vermelhos Elicerete, como refém. Bron aconselha os capangas a soltarem a menina, afirmando que ela é a mais perigosa de todos eles, para garantir que ela não os mate acidentalmente. Rick diz a ela que esses perdedores com suas facas estão apenas tentando brincar com ela, mas os capangas afirmam o contrário e agarram o colarinho de Aiceret, machucando-a. Então, ela decide fazer um inferno com eles e libera uma magia de nível natureza 7. Aparentemente, essa menina de 10 anos é a maga mais forte desta geração e, por causa de sua destrutividade, é conhecida como a criança demônio da ruína. O mordomo da Mu reconhece Mizit como prodígio meio anão, meio elfo, com 50 anos de idade, apesar de sua aparência, e é tão intelectualmente genial que pode inventar tecnologias de centenas a milhares de anos no futuro. O mordomo também reconhece o orc chamado Bron, que não apenas tem força sobrenatural, mas também grande inteligência. Não só isso, ele dominou todos os tipos de magias de suporte. Mizit, Bron e Elicerete, todos os 3 são aventureiros de classificação S e fazem parte do mesmo grupo de aventuras, o Punho de Oracalcum. Assim, o velho mordomo naturalmente molha as calças e se rende, decidindo se aposentar e viver o resto de sua vida em paz, agora que ele encontrou essas lendas face a face, independentemente de seus atos emocionais. Aiceret ensina uma lição ao mordomo e seus capangas e os faz voar para longe, com o assunto resolvido. Rick retorna ao salão de exames e encontra Rionette ainda segurando Fred pelo colarinho. Ao ver que ataca Fred contra a parede antes que eles possam conversar, a porta se abre e LYNX entra, parecendo muito machucado, e afirma que Raiz o forçou a desistir como examinador e o trancou na sala. Ele diz a Rick para deixar o salão de exames por segurança, mas Rick parece irritado e diz a LYNX para relaxar enquanto ele entra na arena. Raiz cria uma enorme coluna de chamas, pronto para acabar com a jornada de Rick como aventureiro ali mesmo. Enquanto Raiz se diverte atormentando os pobres trainees no pátio, um dos homens nos bancos acima está olhando para baixo e rindo da cena. Esse homem é Adolf, mas felizmente não da Alemanha. Ele tem uma habilidade muito única, pois foi presenteado com a habilidade de observar a estatística central de alguém para descobrir quais são suas habilidades. Existem 4 habilidades principais: a força física, força mágica, velocidade e destreza. Ele parece estar gostando do show enquanto verifica cada participante que enfrenta Raiz e observa seu conjunto de habilidades para descobrir o quão mal eles serão derrotados por Raiz. Outro
estranha aparece, que parece ter estatísticas medianas, e imediatamente é dizimado pela magia de relâmpago de Raiz enquanto Adolf ri descontroladamente. Ele então decide verificar as estatísticas de Raiz. Como esperado, Raiz tinha uma quantidade incrível de magia dentro dele, algo que apenas um Onker poderia ter. Apenas olhar para Raiz por um minuto ou mais faz seus olhos doerem, pois suas estatísticas fortes colocam uma tensão em seus olhos. De repente, ele nota Rick pronto para enfrentar Raiz, mas Adolf não pensa muito nele, se perguntando por que um homem tão velho está tentando se tornar um aventureiro nessa idade. Ele decide verificar suas estatísticas de qualquer maneira e, para sua surpresa e horror, descobre que Rick tem as estatísticas máximas em todas as categorias, exceto magia. Olhar para o status de Rick por apenas alguns segundos faz seus olhos doerem loucamente, enquanto ele rola no chão de dor. Do outro lado do estádio, Ria encontra Lisa, que também veio assistir ao exame final de Rick, e a convida para se sentar com o resto do seu grupo. No começo, a Lisa fica assustada ao encontrar um orc e um demônio vampiro sentados lá, mas Ria tranquiliza e ela se senta. O orc pergunta a Ria o que ela acha de Rick agora, e sem hesitar, ela responde que Rick passará no exame facilmente. No entanto, a Lisa não conhece a força de Rick e afirma que não tem muita certeza porque Raiz é um grande idiota que domina os trainees fracos com sua magia superior. O orc parecia preocupado, mas quando soube que Raiz é um aventureiro de Rankia, ele se acalmou, afirmando que não deveria ser um problema para Rick. No campo de batalha, Raiz elogia Rick por escapar de seus guardas, mas diz a ele para não pensar muito em si mesmo, pois os guardas eram, no final das contas, plebeus, enquanto ele é um prodígio de Rankia e um duque do Reino do Norte. Rick pergunta por que Raiz se tornou um aventureiro, e o jovem arrogante responde que ele era um gênio e pensou em adicionar o título de aventureiro de Rankia ao seu currículo, pois traria ainda mais prestígio à sua família nobre, mas, na verdade, ele não respeita aventureiros e pensa que todos são plebeus. Depois disso, a batalha começa e imediatamente Raiz lança um golpe de gelo em direção a Rick, que passa por Rick enquanto ele permanece parado. Raiz ri, pois estava apenas brincando com ele e queria que Rick ficasse com medo. Enquanto isso, Rick tenta se acalmar, pois não pode deixar que a raiva guie suas ações, lembrando-se de Ria dizendo-lhe para ficar calmo e observar seu oponente. No começo, Raiz pensa que Rick está com muito medo para fazer qualquer coisa, então decide terminar a batalha o mais rápido possível. Ele usa sua magia de fogo extremamente forte e atinge Rick com ela, mas, para surpresa de todos, Rick emerge das chamas sem nenhum arranhão no corpo. A Lisa fica muito surpresa, enquanto o orc diz a ela que um ataque pequeno como aquele não faria nada ao corpo de Rick. Ele diz que, entre os 4 atributos principais, a magia só pode ser treinada e desenvolvida até os 20 anos, mas como Rick começou a treinar aos 30, não havia como aumentar seu pool de mana incrivelmente pequeno. Por causa disso, o orc decidiu focar principalmente na resistência física e, para começar seu treinamento, fez Rick usar pesos de tornozelo de 100 kg e o forçou a correr por uma floresta inteira cheia de cobras demoníacas. De volta ao campo de batalha, Raiz decide usar um feitiço ainda mais forte de seu arsenal e atinge Rick com sua magia de vento, enviando ondas de ventos cortantes contra ele, mas novamente Rick permanece em sua posição sem se mover um centímetro. Isso deixa Raiz um pouco irritado, e ele usa um feitiço de relâmpago contra Rick, mas novamente Rick persevera como um campeão. A Lisa está realmente confusa com isso, então Ria revela o segredo de que Rick é tão forte quanto um aventureiro de Rank S neste ponto, mas o problema é que ele mesmo não sabe disso. Quando o orc estava treinando Rick, ele mentia dizendo que até um aventureiro de Rank F seria capaz de se sair melhor que ele, enquanto Rick estava quebrando rochas com seus socos. Dentro da arena, Raiz perde completamente a compostura e começa a usar todas as suas forças, lançando várias combinações de magia de terra, relâmpago, água, fogo e vento contra Rick ao mesmo tempo. Desta vez, ele pensa que o velho participante definitivamente estará morto, mas para sua surpresa absoluta, quando a poeira baixa, Rick emerge partindo uma grande rocha ao meio. Raiz fica chocado com a resistência do corpo de Rick, então decide resolver a situação pessoalmente. Ele usa magia para reforçar seu corpo e torna seus punhos mais duros que aço enquanto corre em direção a Rick com extrema velocidade. Rick, no entanto, não se move de sua posição e simplesmente dá um soco preguiçoso que se conecta com o soco de Raiz, que é jogado para longe imediatamente. Raiz recupera o equilíbrio e cai de pé, confuso sobre como esse homem é capaz de resistir a seus ataques, enquanto Rick decide que já observou o suficiente e chega à conclusão de que, embora Raiz tenha uma quantidade incrível de mana, ele nunca treinou o suficiente, já que conseguia tudo o que queria com facilidade. Por causa disso, cada movimento desse nobre mimado é completamente desajeitado e ineficiente. Isso dá a Rick uma confiança insana, pois ele percebe que não há como perder para esse desastre de homem. Raiz finalmente fica
fica sério e decide usar a magia de fogo mais forte do seu arsenal, mas mais uma vez, mesmo dando tudo de si, a explosão de fogo de Raiz é facilmente bloqueada por Rick, que simplesmente usa a mão para parar o ataque. Raiz imediatamente corre em direção a ele para um ataque surpresa, mas Rick não é facilmente enganado e imediatamente contra-ataca com um soco. Felizmente, Raiz conseguiu transformar seu corpo em aço, o que mal o salvou de ser pulverizado. Ele sacode a poeira do corpo, mas, mesmo depois de tudo isso, não está pronto para reconhecer as habilidades de Rick e chama isso de coincidência. Isso enfurece Rick, que se lembra de todo o treinamento pelo qual teve que passar, como sobreviver em um ninho de dragão, correr através de explosões e até se afogar em um lago venenoso. Ele lembra de como foi empurrado de um penhasco por ELD, como Alice o esmagou debaixo de uma rocha e como foi atingido por troncos caindo enquanto treinava com Ria. Felizmente, o Orc conhece uma magia especial de cura que pode reviver um homem se ele morrer muito recentemente, e é assim que Rick conseguiu superar seus limites. De volta à arena, Raiz usa sua magia de terra para prender Rick com raízes muito fortes. Além disso, começa a entoar um longo feitiço que cria um monte de raízes ao seu redor que o envolvem completamente. Logo ele se torna parte do golem de árvore e diz a Rick para fazer suas orações, pois ele não sairá vivo dessa arena. Rick cria um pequeno tiro de ar, que é uma das magias mais básicas deste mundo, mas ele está confiante porque praticou essa magia mais de 1 milhão de vezes. Ele quebra as raízes que o prendiam enquanto Raiz desce para acabar com ele com um soco mágico. Rick também lança um soco e ambos se chocam no meio da arena, causando uma grande onda de choque. A princípio, Raiz estava confiante em seu poder, mas, para sua surpresa, o tiro de ar de Rick supera completamente sua magia e seu golem de árvore explode em pequenos pedaços, lançando Raiz de volta para os bancos, onde ele fica inconsciente. Todos no estádio não conseguem acreditar que o examinador mais forte acabou de ser derrotado por um personal trainer. Mais tarde, Rick se encontra com seus amigos, e o parabenizam por passar no teste, mas antes que possam descer para almoçar, Raiz entra com seus irmãos. Ele diz a Rick que se certificará de ser o examinador novamente quando Rick fizer seu exame de promoção e promete derrotá-lo da próxima vez antes de sair. Naquela noite, os resultados para os aventureiros aprovados são revelados, e enquanto os outros estavam festejando na taverna, Rick e Ria esperavam ansiosamente que seu nome fosse chamado, imaginando quantas aventuras os aguardavam no futuro. Enquanto os nomes são chamados um por um, Rick parece bastante calmo. Ria pergunta como ele pode estar tão calmo de repente, quando estava um desastre nervoso durante o teste mais cedo. Ele diz a ela que acabou de se lembrar de algo importante e começa a pensar em uma história que leu durante a infância. Na história do aventureiro chamado Yamada, o nome do maior monstro do mundo, Kaiser, foi mencionado. Dizia-se que qualquer um que derrotasse o monstro supremo poderia obter um tesouro que realizaria todos os seus desejos. Inspirado por essa história, o jovem Rick contou aos pais sobre seu sonho de se tornar um aventureiro. No entanto, seus pais não apoiaram seus sonhos. Seu pai lhe disse que o livro e as histórias dentro dele eram apenas contos de fadas, então nenhum monstro supremo ou tesouro existia, enquanto sua mãe lhe disse que se tornar um aventureiro era muito arriscado e ela não queria que ele se colocasse em perigo. Ambos disseram a Rick para encontrar um trabalho real e estável, e ele ficou desanimado. Um dia, um médico lhe disse que descobriu uma característica única em Rick, mas não havia certeza de quando ela se ativaria. Pensar na característica única fez Rick ficar ainda mais determinado a se tornar um aventureiro, e ele pensou que, quando sua característica se ativasse e ele obtivesse sua habilidade nata, ele contaria aos pais sobre isso no dia seguinte. Rick se gabou de sua habilidade para os amigos na escola e eles começaram a perguntar se sua habilidade tinha se ativado. Rick lhes disse para serem pacientes, porque coisas boas levam tempo, mas, à medida que os dias passavam e sua habilidade não se ativava, ele começou a ficar desesperado. Anos se passaram e Rick se tornou um adolescente, mas sua habilidade ainda não havia se manifestado, deixando-o em um estado constante de depressão. Seus amigos lhe disseram que, mesmo que ele tivesse a característica, havia casos em que a habilidade nunca se ativava. Isso não ajudou na depressão de Rick, e seus amigos sugeriram que ele tentasse se tornar um aventureiro, apesar de a habilidade não ter se ativado. Eles lhe disseram que, mesmo os aventureiros sem uma habilidade nata ganhavam bom dinheiro, mas para Rick nunca foi sobre dinheiro. O tempo passou e Rick conseguiu um emprego como recepcionista de guilda, deixando seus pais conservadores muito felizes. Ele começou sua vida como um trabalhador de escritório entediante, lidando com pilhas de documentos todos os dias e ajudando vários aventureiros. No meio de tudo isso, ele continuava tentando manifestar sua habilidade inata de alguma forma, mas tudo foi em vão. Ele se afastou cada vez
mais de seu sonho e perdeu o entusiasmo pela vida. Um raio de luz surgiu em sua vida quando a bela Lisa se juntou à guilda como sua júnior, mas, enquanto Rick ainda estava sem namorada, seus amigos começaram a ter filhos. Então, um dia, ele finalmente fechou seu livro favorito que lhe mostrava o sonho de se tornar o maior aventureiro e o colocou em uma prateleira, para nunca mais abri-lo novamente. Um dia, ele ajudou a novata Lisa com seu trabalho e lhe deu algumas dicas como seu superior. Ele também a aconselhou a fazer as preparações necessárias para postar algumas missões de emergência, pois a temporada de caça aos monstros estava próxima. Assim que ela saiu, um dos amigos aventureiros de Rick, chamado Zad, apareceu de muito bom humor. Ele mostrou sua medalha de Rank B para Rick, dizendo que finalmente foi promovido, e Rick mascarou seu ciúme e o parabenizou. À noite, Rick ficou bêbado e começou a se comparar com Zad, que havia começado sua jornada de aventureiro quando ele se tornou recepcionista. Na última década, ele estava preso em seu trabalho, fazendo a mesma coisa todos os dias, enquanto outras pessoas viviam a vida que ele desejava. Rick deitou na grama fria e olhou para o céu, pensando que, embora não tivesse conseguido o que queria, ele tinha um emprego estável e não tinha grandes queixas sobre a vida. Seus pensamentos imediatamente vagaram para o que teria acontecido se ele tivesse se tornado um aventureiro, mas ele decidiu que não adiantava pensar nisso. Nesse momento, Rick ouviu algumas pessoas gritando sobre um ataque de monstro e correu para ajudá-las, porque achava que conhecia bem a situação. Ele se dirigiu à zona de perigo, antecipando um monstro de baixo nível, mas para seu absoluto choque, encontrou um troll gigante, que era um monstro de nível médio. Ele entrou em pânico e, nesse momento, uma empregada de cabelos brancos passou bem na frente dele após fazer compras. Rick se colocou na frente dela para protegê-la do monstro, mas a empregada disse para ele sair do caminho. Ela imediatamente cortou o troll gigante em dezenas de pedaços e depois disse ao atônito Rick que apreciava o gesto, mas não precisava de ajuda, pois era uma aventureira. Essa foi a primeira vez que Rick conheceu Ria. Ele a acompanhou até em casa enquanto agradecia por tê-lo salvado. Eles se apresentaram e então Rick perguntou a Ria se ela era uma aventureira de Rank B, porque ela era realmente forte. Ria mostrou a ele sua medalha de Rank S e Rick ficou surpreso, porque os aventureiros de Rank S eram tão elitizados que seus nomes haviam sido removidos do registro da guilda, sendo tratados diretamente pelo escritório central. Após superar a surpresa, Rick expressou seu desejo de fazer uma pergunta a Ria e pediu que ela não risse. Ria disse a ele que não ria desde os 8 anos de idade e disse a Rick para perguntar livremente. Ele nervosamente contou a ela sobre seu sonho de derrotar Kaiser e sobre sua habilidade nata que ainda não havia se manifestado. Ele perguntou se um homem de 30 anos como ele poderia se tornar um aventureiro nessa idade e Ria respondeu que, quando ele tentou salvá-la antes, mostrou que tinha coragem para se tornar um aventureiro. No entanto, como ele estava na casa dos 30, sua capacidade de mana não tinha chance de melhorar agora, e Ria disse a Rick que, apenas por essa razão, ele nunca conseguiria ser um aventureiro. Rick sentiu o último elo com seu sonho de infância se desfazer, mas agiu como se estivesse aliviado por finalmente poder desistir de seu sonho após receber uma opinião precisa de um especialista. Ele tentou mudar de assunto brincando que deveriam jantar juntos algum dia, e para sua absoluta surpresa, Ria concordou e até sugeriu que poderiam jantar no dia seguinte. Por causa disso, Rick estava de ótimo humor no dia seguinte. À noite, foi alegremente para a casa de Ria. No entanto, um grupo de pessoas veio correndo daquela direção gritando sobre um ataque de monstro, e Rick ficou desanimado. Ele correu para a cena e encontrou Ria já controlando a situação. Nesse momento, mais monstros se aproximaram da floresta e Ria disse a Rick para se abrigar, porque ele seria um fardo. Ela então tirou lâminas do tamanho de agulhas das tiras de suas coxas e, com essas pequenas lâminas, conseguiu cortar os monstros gigantes na frente dela com facilidade. Rick ficou perplexo ao ver suas habilidades, mas, assim que Ria terminou de lidar com os monstros, ela sentiu uma mana familiar que a lembrou da época em que sua vila foi completamente aniquilada por um monstro. Isso fez com que seu PTSD surgisse e ela começou a gritar e gemer de dor. Rick correu para apoiá-la e, de repente, um monstro gigante semelhante a um macaco apareceu. Ele estava prestes a atacar Rick e Ria, mas nesse momento Zad chegou e os salvou. Ele perguntou a Rick por que ele escolheu aquele lugar infestado de monstros para seu encontro e depois disse para ele se afastar enquanto lidava com a situação. Dois outros aventureiros vieram apoiá-lo e eles combinaram seus poderes para congelar os monstros usando magia de gelo. Então Zad encantou seu machado com magia de vento e cortou todos eles com facilidade. Enquanto Rick estava com ciúmes dos aventureiros, Ria disse a ele que o perigo estava se aproximando e que eles precisavam evacuar. Ela disse a ele que os aventureiros de Rank B ali não eram fortes o suficiente para lutar contra o monstro que estava chegando. Rick perguntou do que ela estava falando e ela disse que um dragão estava se aproximando deles. Rick não podia acreditar nela, mesmo quando ela disse que sempre que sente a mana de um dragão, seu trauma toma conta de seu corpo e ela não consegue controlar sua mana corretamente. Nesse
Nesse momento, um enorme dragão apareceu no alto e todos ficaram aterrorizados. Zad contou a eles a regra não escrita da Guilda dos Aventureiros de que, se alguém abaixo do rank enfrentasse um dragão, deveria fugir imediatamente. Mas o mago que estava com ele ficou com tanto medo do dragão que, em estado de pânico, cometeu o erro de atacá-lo. Enfurecido com isso, o dragão rugiu alto e a onda de shot do rugido foi suficiente para derrubar todos. Zad disse a todos para correrem por suas vidas, mas eles não eram rápidos o suficiente, pois o dragão colocou uma barreira para impedir que escapassem. Zad bateu na barreira com seu machado, mas não fez diferença alguma. O dragão começou a se aproximar deles e Zad aceitou que aquele seria seu fim. Nesse momento, surpreendendo a todos, Rick começou a andar em direção ao dragão. Ele disse que poderia ter vivido sua vida como um simples recepcionista, mas, se enfrentasse o dragão agora, morreria como um aventureiro. Para dizer a verdade, ele estava com muito medo, mas ao mesmo tempo podia sentir uma pequena chama queimando dentro dele. Ele pegou uma pedra e atirou no dragão e, embora não tenha afetado o dragão em nada, conseguiu motivar Zad e os dois aventureiros. Eles atacaram o dragão também, mas seus ataques eram fracos demais para fazer qualquer coisa contra ele. O dragão cuspiu fogo neles e, embora Zad tenha usado a habilidade de defesa de corpo de ferro, todos foram derrubados. Ria se amaldiçoou por não poder lutar, quando de repente Rick se levantou, emerge dos escombros e caminha em direção ao dragão, falando sobre seus sonhos. O dragão o esmagou com a pata, mas em vez de matar Rick, esse dano apenas desbloqueou a habilidade inata dentro dele. Rick ouviu a voz do universo dizendo que ele havia obtido uma habilidade. Ele se levantou de repente, levantando a pesada pata do dragão com apenas uma mão. Ria podia ver a mana transbordando de seu corpo, e ela estava tão confusa quanto os outros. No entanto, Rick estava transbordando de confiança. Ele desafiou o dragão, declarando que seria o manequim de treino para sua recém-despertada habilidade. O dragão cuspiu fogo nele, e Rick bloqueou facilmente com uma barreira. O dragão intensificou suas chamas, mas elas não arranharam a barreira de Rick. Então ele socou sua mana em direção ao dragão com tanta intensidade que deixou um buraco onde estava sua cabeça. O dragão caiu no chão, e todos assistiram em choque enquanto Rick permanecia ali heroicamente. No entanto, ele desmaiou imediatamente por causa do estresse, e quando acordou depois de uma semana, estava em um mundo de dor. Felizmente, Ria estava ao seu lado para informá-lo sobre o que aconteceu. Ela lhe disse que ele estava adormecido por uma semana e que ela havia esperado ao seu lado todo esse tempo para recrutá-lo em seu grupo chamado The Fist. Ela disse que o monstro Supremo Kaiser existe e que o objetivo do grupo é derrotá-lo um dia. Por causa da determinação de Rick de nunca desistir e se levantar diante do perigo, Ria acreditava que ele ainda poderia crescer mais forte e lutar ao lado deles. Ela disse a ele que ele ainda poderia se tornar um aventureiro, e Rick ficou abalado com suas palavras, porque foi a primeira vez que alguém disse isso a ele. Ele derramou lágrimas ao perceber que finalmente poderia perseguir seu sono. Assim que seu flashback termina, seu nome é chamado no alto-falante, revelando que ele passou no exame. Enquanto caminham de volta, Ria parabeniza Rick, que não consegue parar de olhar a medalha de aventureiro de rank em sua mão, porque agora ele alcançou a primeira parte de seu sonho de infância ao se tornar um aventureiro. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e conferir este novo anime sobre um humano que se esconde e se torna o líder mais forte do exército demoníaco. Então galera, aqui terminamos estes 4 episódios resumidos, então me conte do que estão achando desse anime, que eu sei que tem um grande potencial de ser entre um dos bons animes da temporada de julho. Então é só comentar e curtir para não perder mais animes, e o nome do anime estará marcado na barra de inscrição. Bom, valeu e fui!